Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Veja os destaques do Gospel News desta quarta-feira. A Procuradoria-Geral da República defende a manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e pede a apreensão definitiva de sua arma. O governo brasileiro responde a críticas dos Estados Unidos e nega favorecimento ao Pix e questionamentos ao STF. Motoristas de ônibus do Rio aceitam trégua de uma semana na greve, mas rejeitam proposta de reajuste salarial. E em São Paulo, a estação Água Branca entra em operação como a mais profunda da América Latina. E ainda, os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo 2026 ficam praticamente definidos. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República defendeu a manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parecer também recomenda que a arma registrada em nome dele permaneça apreendida enquanto o Supremo Tribunal Federal analisa o caso. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O benefício, concedido por questões de saúde, está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal após o término do prazo inicial. No mesmo parecer, o procurador-geral Paulo Gonet defendeu que a pistola registrada em nome do ex-presidente continue apreendida. Segundo a PGR, a situação jurídica atual de Bolsonaro é incompatível com a manutenção da posse da arma. O caso ganhou novos desdobramentos após a Polícia Civil do Distrito Federal concluir que Bolsonaro não cometeu crime, já que a arma estava regularmente registrada. O segurança que transportava a pistola, no entanto, foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Caberá agora ao ministro Alexandre de Moraes decidir sobre a prorrogação da prisão domiciliar e as medidas relacionadas ao caso. A Justiça da Itália anulou a decisão que autorizava a extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli para o Brasil. Mas com isso, o processo volta a ser analisado pela Corte Italiana. A Corte de Apelação de Roma decidiu anular a autorização para a extradição de Carla Zambelli e determinou um novo julgamento do caso. A decisão não encerra o processo, mas reabre a discussão sobre o pedido apresentado pelas autoridades brasileiras. Enquanto isso, a deputada licenciada permanece na Itália. Zambelli é alvo de condenação no Brasil e teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, caberá à Justiça italiana definir novamente se a parlamentar deverá ou não ser entregue às autoridades brasileiras. O governo brasileiro respondeu ao documento divulgado pelos Estados Unidos que questiona práticas comerciais do país. Em nota, o Itamaraty negou que o Pix favoreça empresas brasileiras e defendeu a atuação do Supremo Tribunal Federal, afirmando que as decisões da Corte estão em conformidade com a Constituição e com o Estado Democrático de Direito. O governo brasileiro rebateu as críticas apresentadas pelos Estados Unidos em um relatório sobre práticas comerciais e regulatórias do país. O documento americano aponta preocupações com temas como o sistema de pagamento Pix e decisões do Supremo Tribunal Federal. Em nota, o Itamaraty afirmou que o Pix é um sistema público, gratuito e aberto à participação de instituições financeiras nacionais e estrangeiras, e negou que a ferramenta favoreça empresas brasileiras ou crie barreiras à concorrência. Sobre o Supremo Tribunal Federal, o governo brasileiro destacou que as decisões da Corte são tomadas com base na Constituição e no ordenamento jurídico nacional, ressaltando que o Brasil respeita a independência entre os poderes e o Estado Democrático de Direito. O governo também reafirmou o interesse em manter o diálogo com os Estados Unidos e defendeu o fortalecimento das relações comerciais e institucionais entre os dois países. As apostas esportivas cresceram durante a Copa do Mundo. Um levantamento com base em dados do Open Finance mostra que 34,8% dos brasileiros enviaram dinheiro para plataformas de apostas desde o início do torneio, 3 vezes mais do que os 11% registrados em maio. O valor médio dos depósitos também aumentou durante a competição. E mais de 60% das apostas são feitas no período da noite, quando os jogos acontecem. E o número de mortos sobe para 2.295 na Venezuela, uma semana após os terremotos.
O número de vítimas dos 2 terremotos que atingiram a Venezuela há uma semana subiu para 2.295 mortos e mais de 11 mil feridos, informou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. O parlamentar acrescentou que 12.841 pessoas estão desabrigadas em decorrência do duplo terremoto ocorrido em 24 de junho. A busca por sobreviventes está chegando ao fim no país. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, decretou 7 dias de luto nacional em homenagem à memória das vítimas. Embora o governo evite se referir aos desaparecidos, afirma que, no dia dos terremotos, havia cerca de 30 mil pessoas em La Guaira, das quais 6.461 foram resgatadas e mais de 13 mil deixaram a região por conta própria ou com a ajuda de familiares e amigos. As redes sociais continuam inundadas de fotos de crianças, idosos e casais, acompanhadas de seus nomes, descrições e um número de telefone para receber informações. Mas, aos poucos, a atenção se volta para as milhares de pessoas que ficaram sem moradia e para as quais não há alimentos suficientes, conforme alertou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Os Estados Unidos sancionaram 2 brasileiros e empresas supostamente ligadas ao PCC. O governo americano anunciou sanções contra 2 cidadãos brasileiros e empresas supostamente vinculados à facção criminosa PCC, recentemente designada como organização terrorista. Victor de Oliveira Shimada, baseado em São Paulo, e sua secretária Estela Nunes Henrique de Oliveira são acusados de lavar dezenas de milhões de dólares que o PCC gerou em várias cidades dos Estados Unidos. Esse dinheiro teria voltado ao Brasil mediante redes de criptomoedas, segundo o comunicado do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do governo americano, conhecido pela sigla OFAC. Shimada, radicado em São Paulo, foi um vínculo-chave entre as operações do PCC, com base na Flórida, e os traficantes de drogas estrangeiros, assegurou o comunicado. O Departamento do Tesouro explicou que Shimada esteve em prisão domiciliar brevemente no começo do ano porque uma de suas empresas, a Victor Trading, foi acusada de lavagem de dinheiro procedente de um clube de futebol. Ainda segundo o comunicado, sua secretária Estela Nunes teria atuado como intermediária para a coleta de grandes quantidades de dinheiro, proporcionando serviços logísticos essenciais à suposta rede criminosa. A OFAC, que pertence ao Departamento do Tesouro, designa as empresas Victor Trading, PixWave e Wave em São Paulo como integrantes da rede, assim como a empresa portuguesa Avenidas Flutuantes, que supostamente pertence à Shimada. Como resultado da medida adotada, todos os bens e ganhos em bens das pessoas designadas ou bloqueadas que se encontrem nos Estados Unidos ou em posse ou sob controle de pessoas americanas ficam bloqueados e devem ser reportados à OFAC, destacou o comunicado. Os sancionados tampouco podem ter acesso a serviços vinculados ao sistema financeiro americano. Em 28 de maio, Washington designou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, apesar da oposição do governo brasileiro. Os Estados Unidos recusam renovar o acordo de livre comércio com México e Canadá. Estados Unidos, México e Canadá assinaram em Buenos Aires o acordo comercial que substitui o anterior Tratado de Livre Comércio da América do Norte. A assinatura é considerada um triunfo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A cerimônia foi realizada à margem da cúpula do G20. Trump declarou que o modelo de acordo muda para sempre o panorama do comércio e que o pacto foi tão bem revisado que ele espera não ter problemas para garantir sua completa implementação. Trump insistiu que o marco deve beneficiar os trabalhadores americanos, especialmente na indústria automobilística. Ao mesmo tempo, vai colocar em prática um sistema de proteção à propriedade intelectual que, segundo ele, será invejado por todo o mundo. O ato contou com a presença do presidente mexicano Enrique Peña Nieto e do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. O maior ataque russo contra Kiev desde o início da guerra deixa pelo menos 17 mortos. Moradores de Kiev tiveram que se abrigar em meio a um bombardeio massivo lançado pela Rússia. Autoridades ucranianas relataram pelo menos 4 mortes, sendo 2 na capital. Este foi um dos ataques mais intensos da guerra, no qual Moscou utilizou um míssil hipersônico Oreshnik, além de dezenas de mísseis balísticos. Pela manhã, equipes de resgate seguiam tentando combater incêndios e vasculhando escombros de casas, centros comerciais, museus, teatros, escolas e universidades severamente danificados.
Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que inspecionou Kiev neste domingo, o ataque quase destruiu o Museu de Chernobyl, danificou o Museu Nacional de Arte e atingiu um prédio que abrigava o escritório da emissora alemã ARD. Foi um ataque pesado, 90 mísseis de diferentes tipos, incluindo muitos mísseis balísticos, 36, 600 drones. Infelizmente, nem todos os mísseis balísticos foram abatidos. Os maiores estragos estão em Kiev, que era o principal alvo desse ataque russo. Putin já nem consegue pronunciar corretamente a palavra urra, só consegue resmungar, e mesmo assim continua destruindo prédios residenciais com seus mísseis. O presidente russo Vladimir Putin havia ameaçado retaliar um ataque ucraniano a uma escola de ensino médio que deixou 21 mortos na noite de quinta-feira em Starobilsk, território ucraniano ocupado por Moscou e Luhansk. E a guerra na Ucrânia soma mais de 2 milhões de baixas militares. A invasão da Ucrânia pela Rússia já deixou mais de 2 milhões de baixas militares, entre mortos, feridos e desaparecidos, a maioria nas fileiras russas. Os dados são de uma pesquisa publicada pelo Centro de Estudos Estratégicos Internacionais dos Estados Unidos. Estima-se que entre 400 mil e 450 mil russos morreram desde que Moscou invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Do total de vítimas, há 1,4 milhão de baixas nas tropas russas. Enquanto isso, o estudo indicou que as forças ucranianas sofreram entre 525 mil e 625 mil baixas, incluindo 125 mil a 150 mil mortes no mesmo período. O centro também destacou que as mortes de russos na Ucrânia são 4 vezes maiores que todas as mortes de americanos em todas as guerras combinadas desde a Segunda Guerra Mundial. Por fim, o estudo conclui que a proporção de baixas russas e ucranianas aumentou para cerca de 8-1 na primeira metade deste ano. E no próximo bloco, rodoviários do Rio de Janeiro aceitam uma trégua de uma semana na greve, mas mantiveram a rejeição ao reajuste salarial. E ainda, o sistema Cantareira entra na faixa de alerta com queda no volume de água e restrições na captação. Os motoristas de ônibus do Rio de Janeiro aceitaram uma trégua de uma semana na greve, mas rejeitaram a proposta de reajuste salarial apresentada pelas empresas. Os motoristas de ônibus do Rio de Janeiro decidiram suspender a greve por uma semana após nova rodada de negociações com as empresas do setor. A medida foi tomada como tentativa de avançar no diálogo e evitar mais impactos à população. Mesmo assim, a categoria rejeitou a proposta de reajuste salarial apresentada pelo Rio Ônibus, mantendo o impasse nas negociações. Os trabalhadores alegam que os valores não compensam as perdas acumuladas e reforçam a necessidade de melhores condições de trabalho. As partes devem retomar as discussões nos próximos dias, com possível mediação da Justiça do Trabalho. São Paulo ganhou a estação de metrô mais profunda em operação da América Latina. A estação Água Branca, da linha 6 laranja, fica 47 metros abaixo da superfície, o equivalente a uma altura de um prédio de 15 andares. Para chegar às plataformas, os passageiros utilizam escadas rolantes e elevadores de alta capacidade. A nova estação também fará integração com a linha 7 Rubi da CPTM e, no futuro, com o trem Intercidades, ampliando a mobilidade na capital paulista. E o forte nevoeiro que atingiu o litoral paulista interrompeu as operações do Porto de Santos e provocou a suspensão de travessias litorâneas na manhã de hoje. A baixa visibilidade impediu a navegação de navios e afetou o funcionamento de balsas entre cidades da Baixada Santista. As operações foram suspensas por questões de segurança e retomadas gradualmente à medida que as condições climáticas melhoraram. O Porto de Santos é o maior da América Latina e o episódio causou impactos na logística e no transporte da região. O sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, passou a operar na faixa de alerta nesse mês de julho. A mudança ocorreu após o volume útil dos reservatórios cair para 39,87%, abaixo do limite de 40% previsto nas regras de operação. Com isso, a Sabesp terá redução no limite de captação de água, enquanto as autoridades reforçam a importância do uso consciente dos recursos hídricos durante o período de estiagem. O Cristo Redentor vai passar por mudanças no sistema de acesso e na infraestrutura de visitação.
O local terá a substituição das escadas rolantes e ajustes na operação durante as obras. O complexo do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, vai passar por um processo de modernização no sistema de acesso de visitantes. A principal mudança é a substituição das escadas rolantes, além de melhorias na estrutura de circulação. Durante as obras, o fluxo de visitantes poderá sofrer alterações, com ajustes operacionais para garantir a segurança e a organização do acesso ao monumento. As intervenções fazem parte de um projeto mais amplo de revitalização do entorno do Corcovado, com foco em acessibilidade, conforto e segurança para os turistas. No próximo bloco, o casal é preso após escalar o topo do Empire State em Nova York. E as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 têm confrontos praticamente definidos. Um casal reafirma o amor no topo do Empire State. A dupla subiu até a antena do prédio em Nova York e saiu de lá apreendida. Uma manifestação impressionante no topo de Nova York. Um casal foi preso após escalar uma antena no Empire State Building, lendário arranha-céu de Manhattan com 103 andares. A dupla, vestida de preto e com os rostos cobertos, estendeu uma faixa do marco de 443 metros, com a frase "Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz". De acordo com a polícia local, os dois foram detidos sem incidentes e não houve feridos. Testemunhas disseram que durante a manifestação, o homem teria se ajoelhado e pareceu pedir a mulher em casamento antes de se beijarem e se abraçarem. O Empire State Building possui um observatório aberto ao público que oferece vistas deslumbrantes de Nova York, mas o acesso a pontos mais elevados é proibido. Ainda assim, algumas pessoas tentaram escalar o edifício no passado. Não ficou claro de imediato como a dupla chegou à antena. E na China, um robô promete fazer companhia a solteiros por toda a vida. O humanoide com inteligência artificial é apresentado como a solução para a solidão de solteiros e idosos. A empresa chinesa Ubtech apresentou novos androides de aparência hiperrealista, com pele macia e voz suave, projetados para combater a solidão. Companheiros emocionais são oferecidos a partir de 119.800 yuans, cerca de R$91 mil, equipados com inteligência artificial e capazes de ficar na sala de casa ouvindo problemas 24 horas por dia. Os preços chegam a 990 mil yuans, R$753 mil, para a versão mais sofisticada. Segundo a empresa, o U1 é o primeiro robô humanoide em tamanho real do mundo com aparência ultra-realista. Pode ser personalizado para se parecer com um ente querido, uma celebridade ou um personagem fictício. A partir de hoje, nossos robôs biônicos podem acompanhar você por toda a vida. É um amor infinito. Ele nunca o trairá, sempre será leal a você e o amará incondicionalmente. É uma espécie totalmente nova, capaz de dedicar todo o seu amor exclusivamente a você. A apresentação em Shenzhen, no sul da China, teve clima de ficção científica. Um homem dançou com um robô com aparência feminina. Modelos desfilaram ao lado de alguns robôs. E se não for de perto, fica difícil perceber quem é humano e quem é humanoide. Com autonomia de até 4 horas, o U1 oferece palavras de conforto quando detecta sinais de fadiga ou estresse e, com o tempo, aprimora seu conhecimento sobre o usuário. Enquanto nosso mundo físico de robôs ainda está sendo construído, podemos contar totalmente com grandes modelos de linguagem, os modelos de companhia emocional, para permitir que os robôs ofereçam, primeiramente, companhia e troca de emoções. Vivemos em uma era em que não lutamos mais apenas por comida e vestuário. Nosso objetivo é viver vidas mais felizes e alcançar profunda satisfação em termos de valor emocional. O robô é destinado principalmente a pessoas solteiras, cerca de 120 milhões na China, e a maiores de 60 anos, grupo que soma 320 milhões de pessoas no país. Não por acaso, foram fabricados modelos que atuam como um médico de família, que podem identificar problemas de saúde e lembrar horários de medicamentos. Segundo o Banco Barclays, a China lidera o desenvolvimento de robôs humanoides e respondia por 85% dos equipamentos instalados no mundo em 2025.
De acordo com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, somente no ano passado, mais de 140 empresas chinesas lançaram mais de 330 modelos de robôs humanoides. O uniforme do Pelé na final da Copa de 1958 pode bater recorde em leilão. Uma peça de raro valor, a camisa usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958 vai a leilão na Sotheby's de Nova York. Naquele jogo, a seleção teve que abrir mão do amarelo tradicional, cor também usada pela adversária Suécia, sede do torneio. A solução: camisas azuis foram definidas e os escudos tiveram que ser tirados dos uniformes originais e costurados nos novos. De acordo com a casa de leilões, já há um lance de $1 milhão pela camisa, o equivalente a mais de R$5 milhões, mas a expectativa é que o valor da venda seja muito superior. Estamos esperando que ultrapasse $6 milhões, o que a colocaria entre a primeira ou a segunda camisa de futebol mais cara já vendida. Então tem havido um enorme interesse e entusiasmo em torno disso, e esperamos que continue ao longo de todo o leilão. Com essa camisa, Pelé conquistou a primeira Copa do Mundo do Brasil, hoje pentacampeão do mundo. Também foi a primeira conquista do Rei pela seleção, o único jogador tricampeão do mundo, que morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos, após ter sido diagnosticado com câncer de cólon. Este foi o ponto de partida do maior jogador de todos os tempos. Foi um momento em que todo mundo passou a conhecer o nome de Pelé no mundo inteiro. Existe apenas uma peça dessa camisa, e eu acho que realmente não há nada parecido com isso. É única, e talvez nunca mais vejamos algo assim chegar a leilão. De acordo com a Sotheby's, a camisa foi dada de presente por Pelé para Dida, companheiro na Copa de 1958. O uniforme foi então entregue pela família do jogador ao Museu dos Esportes de Alagoas, que em 2004 o desincorporou do acervo através de um leilão da Christie's, passando para um colecionador particular. A peça está aberta para lances até 16 de julho. Os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo 2026 estão praticamente definidos. O Brasil enfrenta a Noruega no próximo domingo em busca de uma vaga nas quartas de final. Outros duelos confirmados são Canadá e Marrocos, França e Paraguai, além de México e Inglaterra. As últimas vagas no mata-mata serão preenchidas com os confrontos que ainda restam da segunda fase, completando o chaveamento do Mundial. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!